Fala galera, tudo certo? Meu nome é Yuri Christian, eu sou professor de matemática e bom, nossa aula de hoje vai falar sobre equações. A gente vai dar ênfase a equações de primeiro e de segundo grau, vamos definir o que é uma equação, certo? Eu aconselho a vocês a darem uma pausa toda vez que eu for fazer um exemplo, um exercício, certo? Os nossos exemplos, eles vêm com a resolução pronta. Então, eu peço a vocês que apenas peguem um lápis, uma caneta, anotem a questão e façam a resolução dela, certo? Aplicando as fórmulas que a gente vai ver aqui. Depois, né, posteriormente, depois de ter terminado as questões, vocês despausem o vídeo e comparem as suas resoluções com a minha, perfeito? Vamos lá. Bom, vamos definir uma equação na parte teórica primeiro e com isso a gente aplica na prática. Equação é uma igualdade com uma ou mais incógnitas, onde o principal objetivo é achar o valor da incógnita. No nosso caso, iremos iniciar o curso com as equações de uma incógnita. Ao longo do nosso desenvolvimento, iremos estudar os sistemas de equações, equações com duas ou mais incógnitas, mas isso fica para um próximo vídeo, perfeito? Bom, a incógnita que ele fala aqui é o valor que a gente não tem conhecimento, é um valor desconhecido. E nosso objetivo na equação é achar esse valor. A equação, ela vai ser uma igualdade, certo? Ela vai ter um lado esquerdo e um lado direito, né? O lado direito é o lado oposto ao lado esquerdo, é o lado que está do outro lado do sinal de igual, certo? Uma igualdade. E nosso objetivo é igualar o lado esquerdo ao lado direito, e a gente vai fazer isso a partir do momento que a gente acha o valor que a gente não tem conhecimento, certo? Vamos lá. Bom, a equação do primeiro grau, ela é dada da forma ax mais b igual a zero, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Ax mais b igual a zero, onde nosso principal objetivo é igualar o lado esquerdo, que é o lado da expressão, a zero, certo? Sempre fazer isso. O objetivo da equação do primeiro grau é igualar esse lado aqui, ó, a zero. Como a gente iguala o ax mais b igual a zero? O x, no nosso caso aqui, é o valor da incógnita, é o valor desconhecido que a gente tem que achar, certo? O a e o b são valores conhecidos, são valores reais, são valores que a gente já tem em mente, certo? A questão vai dar eles pra gente. Então a e b são números, são valores reais, certo? Menos 1, 3, 5, o que for. Do menos infinito ao mais infinito, são valores reais, perfeito? Onde x é o valor desconhecido, é o valor que a gente tem que achar, certo? E lembrando, a equação é uma igualdade, tá vendo? Esse sinal de igual nos afirma isso. Então, isso quer dizer o quê? Que esse lado aqui, ax mais b, é igual a zero. Uma equação do primeiro grau, ela sempre tem que ser igual a zero, certo? Então, essa expressão do lado esquerdo sempre tem que ser igual ao zero, o zero aqui ó, do lado direito. Nosso objetivo é esse. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer que como a gente tem o a e o b, e não tem o valor do x, quando a gente for achar o x, o valor do x vai querer dizer que quando eu substituir o valor que eu achei para o x aqui, ó, isso quer dizer o quê? Que o x que eu achei, quando substituído aqui, certo? Multiplicado com a e somado com b vai me dar zero. Então, o valor do x, que quando eu substituo na expressão, faz com que minha equação se torne tudo zero. Tá vendo? Iguale, é isso, certo? Então, vamos supor que o x é 3. Eu achei o x igual a 3 a partir das operações matemáticas que eu apliquei, que a gente vai ver aqui agora, certo? Então vamos supor isso, que o x que eu achei é 3. Então o 3, quando eu substituir aqui, ó, onde tem x, multiplicar com a, somar depois isso tudo aqui, essa multiplicação a x, né, que é a vezes 3 no nosso caso, mais o b, isso tudo vai me dar zero. Então o valor do x que eu quero achar é o valor que quando eu substituir aonde tem x, fazer a operação, vai me igualar ao lado direito, que é zero. Perfeito? Vai anular a minha questão. Show? Então é isso, vamos lá. O objetivo de resolver uma equação do primeiro grau é descobrir o valor desconhecido, ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Para isso, deve-se isolar os elementos desconhecidos em um dos lados do sinal de igual e os valores constantes do outro lado. Então, para a gente achar o valor do x que vai fazer com que uma equação se torne zero, eu tenho que deixar ele sozinho do lado e mandar tudo que não é x para o outro lado. Como assim? Tá vendo aqui, não tem a expressão ax mais b? Que valor dessa expressão aqui que não tem x? Não tem x, é o b, né? Então, eu pego esse b, eu quero tirar do lado esquerdo, eu quero deixar o lado esquerdo apenas para o x. Então, eu mando ele para cá. Para eu mandar o b para cá, ou qualquer outra operação,
qualquer outro valor para outro lado, seja lado esquerdo ou direito, a gente tem que respeitar as regras matemáticas. Quais são as regras matemáticas que se aplicam aqui? Bom, quando a gente manda um valor, né, uma multiplicação, essas expressões, elas estão fazendo operações matemáticas. Que operações matemáticas são essas? Soma, divisão, multiplicação e subtração. Aquelas operações matemáticas que a gente já conhece, as básicas, certo? No caso do B, vocês podem observar que ele está aqui, está somando o AX, né? Né mais B. Então, quando eu passo para cá, a operação matemática que ele está fazendo é a soma, né? Está somando. Então, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, ele passa para cá como menos B, certo? Então ele passa para o lado do zero como menos b. Então vai ficar ax igual a zero menos b, porque eu passei o b para o outro lado, certo? E o a que está multiplicando x, né, ele passa para o outro lado dividindo tudo que tem aqui. Então se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então o denominador disso aqui tudo vai ser a, perfeito? É isso, então a gente tem que respeitar essa regra. Quando a gente passar algo para outro lado, a operação inverte. Então se ele soma, ele vai subtrair. Se ele multiplica, ele vai dividir e vice-versa. Se ele dividir, ele vai multiplicar e isso se mantém constante, sempre. É a regra básica para a gente não errar, perfeito? Então vamos continuar. Para isso, deve-se isolar os elementos desconhecidos um dos lados do sinal de igual e os valores constantes do outro lado. Contudo, é importante observar que a mudança de posição desses elementos deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira. Quando um termo da equação mudar de lado do sinal de igual, devemos inverter a operação. Assim, se estiver multiplicando, passará dividindo. Se estiver somando, passará subtraindo e vice-versa. Perfeito? Vamos continuar. Bom, a gente tem aqui um primeiro exemplinho aqui de equação do primeiro grau. Peço que vocês vejam esse exemplo, vejam como façam, e o próximo exemplo tentem fazer, certo? Da mesma forma que a gente vai fazer isso aqui. Para achar uma equação do primeiro grau, né, o objetivo dela é achar o valor do x, certo? Com que faz a equação se tornar zero. O objetivo é esse, perfeito? Eu vou dar dois exemplos aqui de como fazer ela. O exemplo certo e o exemplo errado. Perfeito? Vamos lá. Bom, qual é o valor da incógnita x que torna a igualdade 8x menos 3, que é essa aqui, igual a 5 verdadeira? Né? Então, ele quer saber o valor da incógnita que torna a igualdade x, né, essa igualdade que é 8x menos 3, verdadeira. Então, o valor do x que ele quer saber, que quando eu substituo aqui, né, onde tem x, faz com que toda essa expressão aqui, 8x menos 3, se torne 5, igual ao outro lado, né? Então eu tenho essa expressão aqui, uma igualdade, 8x menos 3 igual a 5. O objetivo dela é achar o x, que quando eu substituo o valor do x que eu encontrei aonde tem x aqui na expressão, e faço toda a operação matemática que pede, que é multiplicar com 8 e depois subtrair com 3, faço com que essa equação se torne 5, perfeito? Então vamos lá. 8x menos 3 igual a 5. A gente leu anteriormente que para a gente achar o x, a gente tem que deixar ele em evidência, a gente tem que deixar ele sozinho de um lado da equação. Eu vou falar que o lado que ele vai ficar sozinho é o lado esquerdo, tá? E o lado direito são os valores que não tem x, são valores independentes, valores reais, certo? Então tudo que não tem x, a gente passa para o lado esquerdo, perdão, para o lado direito, certo? Nesse caso aqui, ó, eu posso olhar para o lado esquerdo da expressão e ver que o menos 3 é um valor que não tem x, é um valor real. Então eu posso passar ele para o outro lado, certo? O lado do 5. Mas o menos 3 no lado esquerdo está subtraindo. Tá vendo o sinal de negativo? Ele passa para o outro lado aqui, o lado direito, somando. Então ele faz a sua operação inversa. Tá vendo? Então quando ele sai daqui e vem para cá, ele vem somando. Então vai ficar 8x menos 3 igual a 5, 8x igual a 5 mais 3. Perfeito? Bom, 5 mais 3, eu posso somar e falar que é 8, certo? Mas nosso objetivo não é deixar o x sozinho de um lado, deixar ele sozinho, né? Porque o sinal de igual vai permitir falar que o outro lado é igual ao x. Então, quando eu deixo ele sozinho, eu acho o valor dele, certo? Nesse caso aqui, eu tenho um 8 multiplicando ele. Eu passo o 8 para o outro lado e dividindo, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação, certo? Eu aconselho a vocês sempre passarem para o outro lado, primeiro, o valor que não tenha x, que no nosso caso aqui ó, foi o 3, né, o menos 3. Passo para o outro lado os valores que não tenham x. E deixem por último os valores, para passar por último, para o outro lado, os valores que acompanham o x. No nosso caso aqui é o menos 8, perdão, é o 8, né? O 8x. Então eu quero tirar o 8 dali, né? Eu quero deixar o x sozinho. Eu aconselho a vocês a passarem sempre, por último,
o valor que está acompanhando o x. Então, passo primeiro o valor que não tem x para o outro lado e depois, por último, o valor que acompanha o x. Nesse caso aqui, ó, é 8x, né? Então, esse 8 vai passar para o outro lado, para o lado direito, dividindo, porque ele está multiplicando o x no esquerdo, ele passa para o direito dividindo. Então, esse 8 aqui, que está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo esse 8 aqui, resultante da soma de 5 mais 3, certo? Então, vai ficar x igual a 8 sobre 8, onde o 8 de baixo é esse 8 que estava multiplicando o x, e o 8 de cima é esse 8 aqui, ó, resultante de 5 mais 3, onde esse mais 3 foi esse menos 3 aqui que passou para esse lado somando, perfeito? Então, x é igual a 8 sobre 8, x igual a 1. Então, achei o valor de x, que quando eu substituo nessa expressão aqui, multiplica com 8, depois subtrai com 3, isso tudo se torna 5. Então, é o valor do x que vai fazer com que minha expressão se iguale ao outro lado, perfeito? Só que a gente viu que a forma de uma equação do primeiro grau é da forma ax mais b igual a zero, onde a expressão tem que ser igualada a zero, certo? Para achar o valor de x, que quando eu substituo na expressão aqui, torna essa expressão todinha igual a zero, perfeito? Nesse caso aqui, ó, a expressão não está igual a zero, está igual a 5. Então, ela não é uma equação do primeiro grau, né? Ela, no caso aqui, é uma igualdade. Então, para ser uma equação do primeiro grau, eu deveria pegar esse 5 aqui, passar para o outro lado, certo? Por quê? Passar para o outro lado. Quando eu tiro 5 e mando para o outro lado, não deixo nada aqui do lado direito, esse lado direito se torna zero. Então, fica dessa forma aqui, ó. O 5, ele está desse lado aqui positivo, somando, né? O sinal dele é positivo. Se não tem nada na frente, o sinal é positivo, perfeito? Se não tem nada na frente, o sinal, ó, positivo. Então ele está somando do lado direito. Ele passa para o outro lado, né? Para o lado esquerdo, subtraindo. Tá vendo? Com menos 5. Então quando eu passo 5 para o lado esquerdo, eu permito que o meu lado direito se torne zero, que é justamente igual a forma de uma equação do primeiro grau. Tá aqui, ax mais b igual a zero, onde eu tenho que ter um número multiplicando o x, que é o a, e um número somando essa multiplicação, que é o b, certo? Lembrando, o a é sempre o número que multiplica o x. O b é um número independente, o coeficiente independente. A e b são chamados de coeficientes, certo? Da equação do primeiro grau, onde a multiplica o x e o b é o coeficiente independente, é o número que não tem x, perfeito? Bom, vamos continuar. Então a gente passou esse 5 aqui para o outro lado, né? Esse 5 aqui é para o outro lado, para permitir que o meu lado direito se torne zero e torne a minha igualdade igual a uma equação do primeiro grau, certo? Então eu já tenho um a aqui que é 8, né? 8x. E quem é o b? O b não é um número que soma ou subtrai o 8x, né? O a vezes x, ele pode subtrair também, tá? Se o b aqui for negativo, é porque o valor do b aqui é negativo. Então, se for o caso, o ax menos b, é porque o b é negativo, certo? Bom, opa, passamos demais. Certo, bom, vamos continuar. Então, 8x menos 3 menos 5, onde menos 3 menos 5 eu mantenho o sinal e somo, né? Então, é uma soma de subtrações, né? Posso falar assim? Então, mantém o sinal, que é negativo, e soma. Então, 3 mais 5, 8. Então, vai ficar menos 8, certo? Está aqui e está aqui. Então, vai ficar 8x menos 8 igual a zero. Então, agora eu tenho uma equação do primeiro grau, onde o a é 8 e o b, que é o coeficiente independente, é menos 8. Perfeito? Então, nosso objetivo é achar o x com que faça essa igualdade ser igual a zero. Ou seja, quando eu achar o valor de x, eu substituo aqui, onde tem x na equação, e vai fazer com que toda a minha equação se torne igual a zero, que fica igual o valor da direita. Lembrando que isso é uma igualdade. Então, o lado direito tem que ficar ao lado esquerdo, e para isso acontecer, eu tenho que achar um valor de x que permita a minha igualdade, que a minha expressão se tornar igual ao lado direito, que é zero no caso, certo? Então, eu deixo o x em evidência. Então, tudo que não é x eu passo para o lado direito, e o que é x, não, o que acompanha x eu deixo no lado esquerdo, certo? Então nesse caso aqui o menos 8 não é x, está aqui, ó, eu passo ele para o lado direito, mas ele está subtraindo, ele está negativo aqui, ele passa para o outro lado somando, certo? Passa para o outro lado como positivo. Então se ele está menos 8 aqui, ele passa para o outro lado como mais 8, perfeito? Então ficou 8x igual a 8, show? Esse 8 aqui, eu quero tirar ele do lado do x, porque eu quero deixar o x sozinho. Para quê? Porque o sinal de igual vai permitir que eu ache o valor do x, que quando eu substituo aqui, isso tudo se torne zero, certo?
Então vai ficar 8x igual a 8, x é igual a 8 sobre 8. Por quê? Esse 8 aqui que está multiplicando passa para o outro lado, esse lado aqui, ó, dividindo. Então esse 8 está multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo esse 8 aqui, certo? Então ficou x igual a 8 sobre 8. 8 sobre 8, tudo, alguma coisa, né? Dividido por alguma coisa, né? Dá 1, perfeito? Então x é igual a 1. O que isso quer dizer? O valor de 1 aqui, quando eu substituir nessa expressão aqui, multiplicar com 8, depois subtrair com 8, perdão, essa expressão aqui, né? Substituir 1, onde tem x, multiplicar com 8, tá aqui. Depois subtrair com 8, vai me dar 0. O valor de x que permite minha expressão se tornar 0. Igualar o lado direito, certo? Perfeito. Vamos continuar. Lembrando que isso aqui é uma equação no primeiro grau, porque ele tem um ax, ele tem um b, que é o menos 8, e se iguala a 0, certo? Isso aqui é apenas uma igualdade, certo? A equação no primeiro grau tem que ter a forma ax mais b igual a 0. Sempre para achar o x, com que eu substituo aqui, ó, na expressão onde tem x e faço com que toda a minha equação se torne 0. O valor do x, que eu acho, quando eu substituo aqui, faz com que toda a minha equação se torne 0, a partir das operações que eu faço aqui, de subtração e de multiplicação, né? Nesse caso aqui. Perfeito? Vamos continuar. Bom, eu aconselho a vocês a tentarem fazer, certo? Dar uma pausa, tente não olhar a resposta, a solução e tente fazer. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, perfeito? Então vamos lá. Eu tenho essa expressão aqui, x menos 3 igual a 9, onde eu vou fazer ela da forma mais convencional, como uma igualdade, não como uma equação, certo? E posteriormente faço ela como uma equação. Então eu tenho x menos 3 igual a 9, então eu quero achar o valor de x, com que quando eu substituo aqui na expressão onde tem x, subtrai com 3, faço com que minha expressão se torne 9, se torne igual ao lado direito, lembrando que isso é uma igualdade, certo? Então, como eu faço para achar o x, eu deixo ele em evidência. Como eu deixo ele em evidência? Mando tudo que não tem x para o outro lado e faço com que ele fique sozinho do lado esquerdo. Então, nesse caso aqui, o que não é x é menos 3, o menos 3 passa para o lado direito, lado do 9, como mais 3. Ele está subtraindo do lado esquerdo, passa para o lado direito, somando, fazendo essa operação oposta, inversa. Então vai ficar x igual a 9 mais 3, certo? X igual a 12. Então o valor de 12, o valor de x que eu achei aqui, corresponde a, quando eu substituir esse 12, aonde tem x na expressão, nessa expressão aqui, subtraia com 3 e me dê 9, aqui também, porque vai igualar ao valor da direita, que é 9. Então o valor que eu acho para o x é o valor que, quando eu substituo na expressão o valor dele, faça com que minha expressão se iguale ao lado direito, que é 9. Perfeito? Por quê? 12. Achei x igual a 12. 12 menos 3, 9. Então vai ficar 9 igual a 9. Tá certinho. Lembrando que isso aqui é uma igualdade. Uma equação do primeiro grau, ela tem que ser uma expressão do lado esquerdo, que contenha x e contenha um b, tá? X e contém um b, e se iguale a 0. Então, para eu transformar isso aqui para uma equação do primeiro grau, que o lado direito é 0, eu tenho que passar o 9 para o outro lado, deixar o lado direito sozinho. Quando o lado direito fica sozinho, se torna 0. Então, eu passo o 9 para o outro lado. O 9 está positivo, está somando. Ele passa para o outro lado, subtraindo. Ele passa para o outro lado, negativo, está aqui. Então, vai ficar x menos 3 menos 9. Isso igual a 0. Perfeito? Está aqui. Ele se torna isso aqui. X menos 3 menos 9 igual a 0. Show? Bom, lembra que eu tenho que ter um ax mais b igual a 0? Onde o b ele pode ser negativo e o a também. Pode ser vamos supor, se o a for menos 1, vai ficar menos x, mais b igual a 0. Perfeito? O a e o b pode ser negativo. O a nunca pode ser 0. Perfeito? Azinho, tá aqui, sempre tem que ser diferente de 0. Show? O b pode ser 0, o a não. Tá legal? Nesse caso aqui, eu vou ter x menos 3 menos 9 igual a 0. Eu mantenho o sinal do menos 3 e do menos 9 e somo eles, né? Então vai ficar menos 9 mais 3, que é 12. Então vai ficar x menos 12 igual a 0. Perfeito? X menos 12 igual a 0. Então eu quero achar o valor de x. Eu deixo ele sozinho, deixo ele em evidência. Para deixar ele em evidência, eu mando tudo que não é x para o outro lado e deixo o x sozinho. Nesse caso aqui, o que não é x é o menos 12. Ele passa para lá como positivo, como mais 12. Então x igual a 12. Perfeito? O que isso quer dizer? O valor de x igual a 12 corresponde a, quando eu pegar esse valor de 12, substituir na expressão, que é essa aqui, né? Calma. Que é essa expressão aqui,
Eu pego o valor de 12, substituo nessa expressão aqui, onde tem x, vai igualar a minha expressão igual ao lado direito. O lado esquerdo ao lado direito. Por quê? O valor de x que faz com que a minha expressão se torne zero, que anule minha expressão. Quando eu pego 12, substituo onde tem x, subtrai com 12, vai me dar zero, que vai ficar 12 menos 12. Isso tudo, né, é igual a zero. Perfeito? Então é isso. Nosso objetivo sempre é fazer com que uma expressão, uma igualdade, se torne uma equação no primeiro grau, fazendo com que o lado direito se torne igual a zero e faça com que tudo que tenha no lado direito passe para o lado esquerdo. Foi o que a gente fez aqui, tá? Quando a gente passa um número para outro lado, lembrando, a gente inverte a sua operação matemática. Beleza? Não esqueça disso. Então a gente chega nessa expressão aqui do primeiro grau. Lembrando que o A, nesse caso aqui, ó, que acompanha o x, é 1, porque não tem nada na frente do x, certo? O A nunca pode ser zero, perfeito? Se o A for zero, A vezes x é zero. Então não é uma equação do primeiro grau, perfeito? Então quando não tem nada na frente do x, o A é igual a 1. E o B, nesse caso aqui, é menos 12, porque o sinal que acompanha o número entra no B. Então B é tudo isso aqui, ó, é o menos 12. Lembrando que o sinal na frente do número equivale ao B. Perfeito? Então B é isso tudo, não é só 12, tá? É menos 12. Então x igual a 12. Então eu deixei ele em evidência, deixei o x em evidência, mandei tudo que não é x para um lado e deixei o x no outro. Perfeito? Fiz o que pedia, fiz as operações que pediam aqui e achei x igual a 12. É o valor de x quando eu substituo na equação, aonde tem x aqui, faz com que a minha equação se torne zero, se iguale ao lado direito. Beleza? Show de bola, vamos continuar. A gente tem essa expressãozinha aqui, certo? O que isso quer dizer? A gente tem essa expressão e um sinal de igual. Então quer dizer que essa expressão da direita é igual à da esquerda. Mas para isso ser verdade, o valor de x tem que ser um valor que quando eu substitua aqui e aqui, faça com que as minhas duas expressões se tornem verdadeiras, se tornem iguais. Perfeito? Então certo, vamos continuar. Passa para um lado apenas quem tem x. Então o valor que acompanha o x ou algo que tenha x, a gente deixa só de um lado, certo? E para o outro lado, números reais. Números que não tenham x. Então eu vou falar que o lado esquerdo é os lados que contenham o x. E o lado direito é o lado que não contém o x. Perfeito? Então ficou, nesse caso aqui direito, tem um menos 2x, né? Ele acompanha o x. Eu passo ele para o lado esquerdo, é o lado que eu quero que tenha x. Então ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Lembrando que esse 4x aqui já está no lado esquerdo, que é o lado justamente, o lado dos números que acompanham o x. Então eu mantenho ele está no lado esquerdo já, certo? Não mexo nele. O lado direito tem o menos 2x. O menos 2x tem que estar no lado esquerdo. Então ele está negativo, ele passa para o outro lado como positivo. Ficou aqui, 4x mais 2x, certo? O lado direito são o lado dos números reais, números que não contenham x, que não acompanham x. O 1 já está no lado direito, certo? O lado dos números reais. Então eu mantenho ele no lado direito, nem mexo nele. O menos 9 está no lado esquerdo, está no lado errado, está no lado do x. Então eu pego o menos 9 e passo para cá. Quando ele passa para o outro lado, do lado direito, como ele está negativo do lado esquerdo, ele passa para o lado direito positivo. Então vai ficar 4x mais 2x, 1 mais 9. Porque esse mais 9 aqui ó, é esse aqui que passou para esse lado como positivo. E esse 2x aqui é esse 2 menos 2x aqui que passou para o lado esquerdo como mais 2x. Inverter o seu sinal, sua operação matemática, certo? Então vai ficar 6x mais 10. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? 6x igual a 10, né? Nesse caso aqui, o 6 está multiplicando o x. Eu quero deixar o x em evidência, quero deixar o x sozinho, perfeito? Se o 6 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo o 10, certo? Então vai ficar x igual a 10 sobre 6. Lembrando que eu gosto sempre de fazer de passar, né, o x, o número que multiplica o x, por outro lado, apenas quando eu terminar de fazer todas as operações, tá certo? Depois que eu mandei os números reais para um lado, depois que eu somei aqui eles, certo? Eu mando só no final, para não confundir a gente, perfeito? Então 6x igual a 10. X igual a 10 sobre 6, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo da fração, certo? 10 dividido por 2 dá 5. 6 dividido para 3 dá 2, né? Perdão, 6 dividido para 2 dá 3, né? Então eu simplifiquei a minha expressão. Ficou 10 sobre 6, eu dividi por 2 em cima e embaixo. 10 dividido por 2 é igual a 5 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Perfeito?
Show de bola. Então, o que isso quer dizer? O valor de x que eu encontrei vai fazer que quando eu substitua na expressão, tanto aqui quanto do lado direito quanto do lado esquerdo, se torne verdadeira a minha expressão, se torne igual os dois lados. Então, quando eu pego 5 sobre 3, substituo na expressão aqui, aonde tem x e aonde tem x, faço as operações matemáticas que pedem, né, multiplicação e subtração, vai fazer com que o valor desse lado seja igual ao valor desse. Perfeito? Vamos continuar. Lembrando que isso aqui é o quê? É uma igualdade, não é uma equação. Para ser uma equação, eu deveria pegar todo esse número aqui, passar para cá, somar, subtrair, né, fazer o que está pedindo aqui, e transformar esse lado direito em zero, para ser uma equação. Perfeito? Vamos continuar. Bom, então a gente aprendeu aqui a equação do primeiro grau, não tem muito mistério, é basicamente a gente conhecer o A, que é quem acompanha o x, e o b é o valor que subtrai ou soma o ax, né? É o valor independente da equação do primeiro grau. O objetivo da equação do primeiro grau é igualar igual a zero a expressão, certo? Igualando a zero a expressão, o valor do x que eu vou encontrar é o valor que, quando eu substituo na equação do primeiro grau, que multiplica com a, depois some ou subtraia com b, faça com que toda a minha expressão se torne zero. Perfeito? Então é isso. E como eu acho x na equação do primeiro grau? Eu mando tudo que não é x para o outro lado, que é o lado do zero, né? E depois, com isso, eu acho o valor de x, porque o sinal de igual vai afirmar que o lado do x é igual ao lado do direito, que é um valor, certo? E o valor do x que eu acho na equação do primeiro grau é o valor que, quando eu substituo na equação, onde tem x, vai fazer com que toda a minha equação se torne zero. Perfeito? A equação do segundo grau é um pouquinho diferente, certo? A gente vai ter que conhecer primeiro essa forma aqui. Ela é um pouquinho diferente da equação do primeiro grau, né? Por quê? Ela é da forma ax² mais bx mais c, certo? Onde a e b e c são números reais, são números que a gente conhece. É o mesmo caso do a e b da equação do primeiro grau. Nesse caso aqui tem o c também, né? Onde a, b e c são números reais, são números que a gente já conhece, são números que a questão vai nos dar, certo? Lembrando que o a é sempre quem acompanha o x², o b é sempre quem acompanha o x, e o c é o número independente. É como se fosse o bzinho, o czão aqui, ó, perdão, o czinho da equação do segundo grau é igual ao bzinho da equação do primeiro grau. É o valor independente. Perfeito? É o valor que não tem x. O bzinho aqui é quem acompanha o x, e o azinho é quem acompanha o x². Lembrando que a, b e c são números reais, são números que a gente já conhece, certo? E isso tudo igual a zero. Sempre. Para ser uma equação, é isso tudo igual a zero. Qual é o objetivo da equação do segundo grau? Achar o valor de x, que, quando eu substituo aqui, faça toda essa operação aqui matemática, some, eleve ao quadrado, multiplique, faça com que essa equação aqui se torne zero. Então é o valor de x que, quando eu substituo na equação, faça com que esse lado se torne zero, que iguale a esse lado aqui. Perfeito? E para achar o valor de x na equação do segundo grau, diferente da de primeiro grau, né, a gente vai recorrer a fórmulas matemáticas. Na do primeiro grau, bastava apenas deixarmos o x em evidência, o x sozinho de um lado, e mandar tudo que não é x para o outro lado. Com isso, a gente achava o x, certo? Na equação do segundo grau, a gente vai ter que usar fórmulas para achar o x. Não podemos passar o x para esse lado aqui. Perdão, não podemos deixar o x desse lado aqui e passar o a, b e c, o que não é x, né, pelo outro lado. Não, não é assim que funciona. A gente vai aplicar fórmulas. As fórmulas que vão aplicar são duas. É o Bhaskara, certo? Que é essa formulazinha aí grande que vocês podem, de primeira vez, se assustar, mas não tem nada de misterioso aí, não tem nada de dificuldade, certo? A gente vai entender isso melhor mais pra frente, certo? E temos a fórmula do delta, que é essa fórmula aqui de dentro, certo? Então, há apenas duas fórmulas que a gente vai aplicar para achar o valor de x, que chama raiz da equação. Onde raiz de uma equação, sendo do primeiro, do segundo, do terceiro grau, que for, ela vai ser o valor de x com que, quando eu substituo na equação, faço com que minha equação se torne zero. Perfeito? Bom, então a gente tem que saber reconhecer o a, b e c. Onde a é quem multiplica x², sempre, é o valor que multiplica x², o b é o valor que multiplica x, e o c é o valor independente, é o valor que não tem x. Por que a gente tem que saber reconhecer eles, a, b e c? Porque as fórmulas é só uma aplicação, né? É só uma substituição de valores, onde vão só depender de a, b e c, tá vendo? Não tem nada de dificuldade, a gente só tem que gravar a forma da fórmula, que é essa aqui, ó, Bhaskara é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a,
onde delta é o valor dessa expressão aqui que a gente vai ver mais à frente, certo? Primeiro, vamos focar nesse primeiro tópico aqui, para posteriormente entendermos esse segundo tópico aqui. Mas lembrando, deixando já como observação, que essa fórmula aqui não tem nada de dificuldade. Basta apenas pegarmos o valor de A, B e C que a equação vai nos dar, que a questão vai nos dar, os valores reais são números, e substituímos na fórmula. Quando a gente substitui aqui, ó, a gente faz toda essa expressão aqui, certo? E acha o valor de x, que é o valor da raiz, né? O valor do valor de x, que quando a gente substitui na equação, se torna zero a equação, certo? Lembrando, diferente da equação do primeiro grau, a equação do segundo grau tem duas raízes, ou seja, tem dois valores de x. Dois valores de x, que como que faça a equação se tornar zero quando eu substituo aqui. Onde o grau da função, que é esse 2 aqui, ó, é o maior expoente que eleva o x. Nesse caso aqui, o maior expoente que eleva o x é 2. Aqui é 1, né? Então, o maior expoente que eleva o x vai ser dado como igual ao grau da função, perdão, da equação. Então, na equação do primeiro grau, é da forma ax mais b, onde esse x, né, que multiplica esse a, que está aqui, ó, deixa eu voltar lá para a gente entender melhor. Tá vendo? Ax mais b, o grau dela é igual a 1, porque o maior expoente, o maior número que eleva o x é 1. Aqui, ó, se não tem nada, é 1. Perfeito? Se não tem nada em cima do x, é porque é 1. Certo? Então, por isso, grau 1. Certo? Equação do primeiro grau. Do segundo grau é porque tem um expoente levando ele. Então, para reconhecer uma equação do segundo grau é fácil. É ver que tem um 2 elevando x. Se tem um 2 elevando x, então é uma equação do segundo grau. E essa quantidade aqui, ó, esse valor do grau, equivale, é igual, né, à quantidade de raízes, quantidade de valores de x com que faça a minha equação se tornar zero. Então, nesse caso aqui é 2, então eu tenho dois valores de x com que, quando eu substituo aqui, ó, na equação, faço com que a equação se torne zero. Lembrando que a nunca pode ser igual a zero. Porque se a for igual a zero, 0 vezes x quadrado é quem? É zero. Então isso aqui tudo se torna zero. Vai sobrar quem? Bx mais c. Mas vocês lembram dessa expressão aqui? É uma equação do primeiro grau, né? Bx mais c, onde o bzinho vai se tornar o a da equação do primeiro grau e o czinho vai se tornar o b. Então, por isso que uma equação do segundo grau, o a nunca pode ser igual a zero, porque se for zero, essa equação se torna uma equação do primeiro grau. E não é isso que a gente quer uma equação do segundo grau. Perfeito? Vamos continuar. Vamos focar então no primeiro tópico. Bom, o primeiro tópico, a gente viu que a gente tem que reconhecer quem é o A, quem é o B e quem é o C. São os coeficientes da equação do segundo grau, onde o A é sempre quem multiplica o x quadrado, o B é sempre quem multiplica o x, e o C é sempre o coeficiente independente, é o valor que não tem x. Lembrando que a equação pode vir dessa forma aqui, na forma crescente de A, B e C, ou pode vir também aleatória, da forma C mais bx mais ax quadrado igual a zero, pode vir assim também, certo? Ou ao contrário, ou começando com b, c e a, independente, ela pode vir assim. Mas o nosso principal objetivo é reconhecer quem é o a, quem é o b e quem é o c. Lembrando que o a é quem multiplica o x quadrado, o b é quem multiplica o x e o c é o valor independente. É o valor que está sozinho na equação, é um valor que não acompanha o x. Então vamos pegar um exemplo de equações do segundo grau, da mesma forma que vai vir nas questões, certo? E tentar descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C, aplicando apenas o conhecimento que a gente viu até agora, certo? Que é o valor que acompanha o x quadrado, o x e é o valor que está sozinho, que não tem x. Bom, aqui saiu errado, onde tem esse 2 aqui, ó, depois do x, tá vendo? É o valor do expoente. Então, onde tem x2, vai ficar x ao quadrado, perfeito? Então, esse x2 aqui é igual a x ao quadrado, porque esse 2 aqui, depois do x, não elevou ele ao quadrado. Não está em cima dele, mas tem que estar em cima dele, perfeito? Então vai ficar, vamos pegar a letra A, que está aqui, ó. 2x ao quadrado mais 4x menos 6. Lembrando que esse x2 aqui é igual a esse x quadrado aqui, tá? É porque não saiu igual. 2x quadrado mais 4x menos 6. Bom, quem é o A que eu falei? O A é o valor que acompanha o x quadrado. Nesse caso aqui, qual é o valor que está acompanhando, multiplicando o x quadrado? É o 2. Então A é igual a 2. Perfeito? Quem é o B? O B é o valor que acompanha apenas o x sozinho. Quem está multiplicando o x sozinho? Quem está acompanhando o x sozinho na letra A? É o 4. Então B é igual a 4. Perfeito? Sem dificuldade. Quem é o C? O C é um valor independente. Qual é o valor independente? Qual é o valor aqui da questão que não tem o x? Tá vendo? É o menos 6. Lembrando que o valor do sinal que está na frente do número vai entrar na letra.
Então, se tem um sinal de negativo aqui, então tudo isso aqui, ó, é o C, perfeito? Lembrando que o C na forma é negativo, é positivo. Então, se ele está negativo aqui, é porque C é igual a menos 6. Por quê? O C na fórmula aqui não é mais 6, então vai ficar mais, e o valor do C, menos 6. Mais com menos dá quê? Negativo, dá menos 6. Então, lembrando que quando o sinal de negativo está na fórmula, né, está aqui na expressão, então esse valor de negativo vai entrar na letra, seja A, B e C, certo? Sempre vai entrar na letra, então a letra vai ser negativa. Nesse caso aqui, o C da letra A é negativo, perfeito? É menos 6. Então A é igual a 2, porque o 2 acompanha o x quadrado, o B é igual a 4, porque o B é quem acompanha ó, o x, tá vendo? E o C é o menos 6, porque é o valor independente, é o valor que não tem x, certo? É só a gente observar isso, a questão sempre vai nos dar dessa forma aqui, ó, tá vendo? É isso, uma equação de segundo grau. É saber diferenciar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Porque a partir desse valor aqui, a gente vai substituir nas fórmulas, nas duas fórmulas de Bhaskara e de delta, e achar o valor de x, que quando substituo na equação, faz com que a minha equação se torne zero. Perfeito? Bom, então a gente achou da letra A, B e C. Vamos achar a letra B agora. Essa letra aqui, ó, letra B. Quem é o x quadrado? Quem é o A que multiplica o x quadrado na letra B? Quem é o A aqui? Nesse caso aqui, tá vendo que não tem nada na frente do A? E o A nunca pode ser zero, lembrando isso. Nunca pode ser zero, perfeito? Então, se não tem nada na frente do x quadrado, então o A é quem? A é igual a 1. Se não tem nada, a gente fala que o A é igual a 1. Por questões de estética, a gente não põe 1, né, na frente do x quadrado. Né? Vai ficar um pouquinho feio, né? Então, se não tem nada, A é igual a 1. Tá vendo? Então, A é igual a 1. Quando não tem nada na frente do x quadrado, do x, né? Então, A é igual a 1. Tá aqui. Bom, B. O B é um valor que acompanha, que multiplica o x sozinho. O B nesse caso aqui é menos 5, tá vendo? Lembrando que o sinal sempre vai entrar na letra. Então, o sinal entrou na letra aqui, ó, menos 5, perfeito? Então, o B é negativo, é menos 5. O sinal que está na frente do número equivale ao sinal do número, perfeito? Então, se tem um sinal de negativo na frente do 5, então esse valor todinho aqui é do 5, é o B, é o menos 5, porque o B acompanha o x e o menos 5 está acompanhando o x, perfeito? Então, o valor de B é negativo, menos 5. Quem é o C? O C não é o valor independente, é o valor que não tem x, tá vendo? Quem é o valor independente da letra B aqui? É o mais 2, certo? É o positivo, é mais 2. Então, C é igual a 2. Perfeito? É só a gente gravar isso. A é quem acompanha o x quadrado, B é quem acompanha o x, é quem multiplica o x, e o C é o valor sozinho, o valor independente que não tem x. Perfeito? Agora tentem vocês aqui, ó, na letra C. Dá uma pausa no vídeo e anota aqui, ó, A, B e C. Tá certo? Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Perfeito? Vamos lá. Quem é o A na letra C? O A é quem acompanha o x quadrado, reforçando isso. Então, o valor que acompanha o x quadrado aqui, ó, é o quem? É o 0,5. Então, o A é o 0,5, certo? Quem é o B? O B é o valor que acompanha o x. Mas nesse caso aqui, ó, B, o x, né? O B não tem nada na frente do x, não tem B. Então, se não tem B, se não tem nada na frente do x, é 1, certo? Não é 0. Se for 0, não vai existir x. Porque se B for 0, vai ficar, nesse caso aqui, ó, 0 menos B, menos x, perdão, desculpa, 0 vezes x, que é igual ao quê? A 0. Então, se B for 0, não existe isso aqui, perfeito? Então, se tem x e não tem B na frente, é porque B é igual a 1. É a mesma situação aqui, ó, do A, né, na letra B. O x quadrado não tem nada na frente dele, então o A é igual a 1. Então, quando não tem nada na frente do x, tá vendo? É porque o valor dele, da letra dele, é 1. Então, nesse caso aqui é o B, né? É o B, então B é igual a 1, porque não tem nada na frente do x. Perfeito? E quem é o C? Aqui é C, tá? Né? É não, é C. Então, interprete como C. Perfeito? Vou botar aqui igual. E aqui, onde tem essa letrinha é o valor do C. Da mesma forma que do A e do B, certo? Porque saiu errado. Então, o C é o valor independente, o valor que não tem x. Qual é o valor independente que não tem x? É o menos 1. Lembrando que o sinal da frente do número é o valor do número. É o sinal do número. Então, entra todo na letra. Então, C é igual a menos 1. Da mesma forma aqui que o C é menos 6 na letra A, tá vendo? É o valor independente, é o valor que não tem x. O valor que não tem x aqui é o menos 1, na letra C. Então, C igual a menos 1. Lembrando que o E aqui é C, tá? Então é isso, saber interpretar, saber achar o valor de A, B e C apenas olhando a questão, a forma da questão que ele me dá. Onde o A é quem acompanha o x, tá vendo? Perdão, o A é quem acompanha o x quadrado, x quadrado, x quadrado, x quadrado, certo?
O B é quem acompanha o X, tá vendo? Ó, quem acompanha o X, quem acompanha o X, quem acompanha o X. E o C é o valor independente, o valor que não tem X, tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Perfeito? Ela costuma vir dessa forma aqui, mas ela pode vir também começando com C, com um B ou com A. O importante é a gente saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é quem acompanha o x quadrado, o B é quem acompanha o x e o C é quem acompanha ninguém, ou o valor independente. Então, se viesse A mais BX mais AX quadrado, vocês saberiam interpretar dessa forma? Saberia, não saberia? Por quê? Isso aqui não é a mesma coisa que o C, né, é o valor que não tem x, o B é o valor que acompanha o x e o A é o valor que acompanha o x quadrado. É a mesma forma, a única coisa que mudou foi a posição deles. Perfeito? Só isso. Vamos continuar. Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara vai ser a fórmula que a gente precisa aplicar na equação para achar o valor de x. Lembra que na equação do primeiro grau a gente só aplicava, só deixava o x em evidência para achar o valor de x, mandava tudo que não era x para o lado direito, não era? Aqui não, aqui é diferente. Aqui a gente vai achar o valor da fórmula de Bhaskara para achar o valor de x. Tá vendo? X igual a isso tudo aqui. Perfeito? Então, essa fórmula de Bhaskara ela vai depender apenas do B, do A e do delta. Lembrando que o B, esse Bzinho aqui, é o valor que a gente achou. Por isso a gente acha esses valores para substituir nas equações, nas fórmulas das equações, certo? E o A, que é o valor aqui, ó, que multiplica o x quadrado. Perfeito? E também tem uma letrinha grega aqui na fórmula, que é o delta. Né? O delta, ele é uma fórmula também. Então eu aconselho a vocês acharem o delta primeiro. A gente vai ver a fórmula do delta posteriormente, certo? Eu aconselho a vocês, é a forma que eu faço, é a forma mais simples de fazer, que não confunde. Achar o valor do delta primeiro, né? Então, primeiro, o que a gente vai fazer para achar o valor do x? Achar ABC. Achamos ABC, foi o que a gente fez aqui, né? A gente faz isso aqui, ó, ABC. A gente acha o valor do delta, certo? Que é essa letra aí aqui. Acha o valor do delta. Achou o valor do delta, a gente pega o valor de ABC, pega o valor de delta e substitui nessa fórmula aqui. Então, o valor do delta a gente substitui dentro da raiz, o valor do b a gente substitui aqui e o valor do a gente substitui aqui. Com isso, a gente pega esse menos b, faz essa expressão aqui e multiplica e divide por 2 vezes a. Isso vai me dar justamente o valor do x. Perfeito? É uma aplicação de fórmula, substituição de dados, substituição de valores. Não tem mistério. Perfeito? Vamos ver agora o valor do delta. É aquele que a gente vai encontrar depois que a gente encontrou os valores de A, B e C. Perfeito? O delta, na fórmula de Bhaskara, aparece a letra grega, né, delta, que é esse triângulo aqui, que é chamada de discriminante da equação, pois de acordo com o seu valor é possível saber qual o número de raízes que a equação terá. Para calcular o delta, usamos a seguinte fórmula. Então, o delta é uma fórmula, tá vendo, também, onde ela depende de B, A e C, onde B, A e C são os coeficientes da equação do segundo grau, foi o que a gente achou aqui, ó. Por isso que a gente tem que achar A, B e C, A, B e C e A, B e C, certo? Por isso que a gente tem que saber conhecer eles, porque é a partir deles que a gente vai achar o valor de x. A partir deles que a gente vai aplicar na fórmula, tá vendo? Então, o valor do delta é esse. Anota aí, tente gravar. É b quadrado menos 4 vezes a vezes c. É b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que b, a e c são valores de coeficiente da equação do segundo grau, aqueles que a gente achou lá no início. Aqui, perfeito? É isso. Bom, o delta, o valor do delta, ele tem uma propriedade boa, né? Que dependendo do valor dele, ele vai nos dar uma ideia das raízes. O que é raiz? É o valor do x que, quando eu substituo na equação, faça com que toda a minha equação se torne zero. E é o objetivo da equação do segundo grau, né? Achar o valor das raízes, achar as duas raízes. Por que duas? Porque uma equação do segundo grau tem um expoente 2 que eleva o x, então esse expoente 2 é o grau. Opa! É o grau da função, tá vendo? O expoente que eleva a função é o grau da função, então esse grau da função, a propriedade dele é o quê? A mesma quantidade de raízes, que é 2. Então tem dois valores para x, duas raízes, né? Que quando substituo na equação aqui, ó, né? Na equação aqui, façam com que a minha equação se torne zero, perfeito? A gente tem que achar elas. Então a gente vai achar elas achando A, B e C primeiro, depois substituindo aqui na fórmula de Bhaskara, perdão, de delta, e com isso, achando A, B e C, achando delta, a gente substitui em Bhaskara e acha o valor de x. São duas fórmulas que a gente tem que aplicar
apenas substituindo os valores de A, B e C, que são os coeficientes da equação do segundo grau, perfeito? Bom, vamos continuar. Ele falou aqui que o delta, o valor do delta, ele tem uma propriedade de conhecermos um pouquinho das raízes antes mesmo de a gente aplicar em Bhaskara. Então, só com o valor do delta, só com o valor que a gente achar aqui, depois que substituir o valor de A, B e C, a gente pode supor os valores, né, as propriedades das raízes, das duas raízes, certo? Vamos ver isso um pouquinho. Bom, vamos fazer o passo a passo agora de como achar os valores de x, como achar as raízes de x. Da mesma forma que a gente encontrou na equação do primeiro grau, né, deixando x em evidência, que a gente vai achar também. Só que tem uma forma diferente da equação do primeiro grau. A gente tem que aplicar fórmulas, perfeito? Vamos lá. Para resolver uma equação do segundo grau usando fórmula de Bhaskara, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. Foi o que a gente fez aqui, certo? Saber diferenciar quem é A, quem é B, quem é C. Bom, identificar os coeficientes A, B e C. Nem sempre os termos da equação aparecem na mesma ordem. Portanto, é importante saber identificar os coeficientes independente da sequência em que estão. Foi isso que eu falei, tá vendo? Ele veio aqui como A, B e C, mas ele pode começar com C, com B, com A. O importante é saber que o A acompanha o x quadrado, o B acompanha o x e o C é o valor independente, o valor que não tem x. Perfeito? O coeficiente A é o número que está junto com o x quadrado. O B é o número que acompanha o x, é o número que multiplica o x. E o C é o termo independente, ou seja, o número que aparece sem o x. Show de bola? Vamos continuar. Esse é o primeiro passo, então, é encontrar A, B e C. Show? Segundo passo, calcular o delta, que é esse valor aqui que eu falei, né? Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que é justamente essa fórmula aqui, apenas aplicação de dados, de valores que a gente achou de A, B e C. Bom, calcular o delta. Para calcular as raízes, é necessário conhecer o valor do delta. Para isso, substituímos as letras na fórmula pelos valores dos coeficientes. Como assim? Substituir as letras, aqui, tá vendo? A, B e C, pelos valores dos coeficientes. É justamente o valor de A, B e C que a gente encontrou aqui, ó. Certo? Só substituir. Aonde a gente parou. Bom, podemos, a partir do valor do delta, saber previamente o número de raízes que terá a equação do segundo grau, certo? Ou seja, se o valor de delta for maior do que zero, a equação terá duas raízes reais distintas. Como assim? Se o valor aqui que eu achar, substituindo os valores dos coeficientes que a gente achou anteriormente, A, B e C, vai me dar um valor, certo? Se esse valor do delta, esse aqui, for maior do que zero, esse aqui for positivo, maior do que zero, então a quantidade de raízes que eu vou ter da minha equação do segundo grau são duas, elas são reais, números reais, e são distintas. Então, se eu chamar a primeira raiz de x1, a segunda raiz de x2, se o delta for maior do que zero, então x1 é diferente do x2. Elas são reais e distintas, perfeito? Onde as raízes eu vou achar aplicando a fórmula de Bhaskara, substituindo o valor de B, A e delta, que eu achei aqui agora, perfeito? Vamos continuar. Se ao contrário, se delta for menor do que zero, a equação não apresentará raízes reais. Como assim? Se esse valor aqui me der um valor menor do que zero, ou seja, um valor negativo, não tem como eu fazer minha questão. Acabou minha questão aqui. Por quê? Lembra que o delta, eu vou pegar esse valor todinho aqui e substituir na equação de Bhaskara para achar o valor de x. Se o delta for negativo, menor do que zero, o valor dele, esse delta vai entrar dentro de uma raiz. Existe raiz de número negativo? Não existe, não tem valores reais para isso, né? Não existe. Então, se meu delta for um valor negativo, não vai me interessar. Eu posso escrever assim: não existe raízes reais, não existem valores reais. Ou seja, eu paro minha questão instantaneamente. Perfeito? Se delta for negativo. Justamente por causa disso aqui, eu vou precisar do valor do delta para substituir dentro de uma raiz, na fórmula de Bhaskara. Mas não existe valor negativo. Então, se der negativo, acabou minha questão. Para minha questão. Não tem resposta. A equação não apresentará raízes reais, e se for igual a zero, delta igual a zero, a equação apresentará somente uma raiz. Na verdade, ele terá duas raízes, mesmo se delta for zero, mas essas raízes vão ser reais e iguais. Então, x1 é igual a x2 se delta é igual a zero. Perfeito? Vamos continuar. Calcular as raízes. Se o valor encontrado para o delta for negativo, menor do que zero, não precisa fazer mais nenhum cálculo, e a resposta será que a equação não possui raízes reais, certo?
Caso o valor do delta seja igual ou maior que zero, devemos substituir todas as letras pelos seus valores na fórmula de Bhaskara e calcular as raízes. Então, se delta for um valor positivo maior do que zero, eu pego o valor de B, o valor de delta e o valor de A, substituo na fórmula de Bhaskara e acho as raízes. É só uma substituição, da mesma forma que a gente aplicou aqui. Ó. A gente vai ver alguns exemplos agora para entender como a gente pega os valores de A, B e C, né, e substitui nas equações, nas fórmulas para achar o delta e para achar o x, que é o valor de Bhaskara. Certo? Vamos lá. Bom, a gente tem essa equação aqui, 2x² menos 3x menos 5, que é essa equação aqui, onde, primeiro, antes de tudo, a gente tem que encontrar A, B e C, certo? Sempre faz isso aqui, ó. Deixa um cantinho só para o A, B e C, para o valor de A, B e C. Quem é o A na equação aqui? O A não é quem acompanha o x²? Então o A é 2. 2 vezes x², tá vendo? É o 2 que acompanha o x². Então A igual a 2. O B não é o valor que acompanha o x sozinho, mas o B aqui, ó, quem está acompanhando o x sozinho é o menos 3. Lembrando que o sinal aqui, ó, do valor equivale, ele entra todo na letra, né? Nesse caso aqui, ó, o menos 3 está acompanhando o x, então o B é igual a menos 3. Lembrando que o B é todo o valor que acompanha o x. Todo valor que acompanha o x é menos 3, é o negativo, então B é negativo, menos 3, perfeito? E o C? O C é o valor que não tem x, é o valor independente. Então, o C aqui nesse caso é menos 5. C igual a menos 5, lembrando que o sinal na frente do número equivale ao valor total do C, do B ou do A. O A nesse caso aqui é positivo, perfeito? Então, se o C é todo valor que não tem x, é todo valor independente, no caso que é menos 5, então C é menos 5. Então, achei o valor de A, B e C apenas olhando para a forma, né, para os coeficientes que a questão me deu. A, B e C. Eu vou precisar desse valor de A, B e C para substituir na fórmula de delta e na fórmula de Bhaskara para achar os valores das raízes. O que são raízes? Os dois valores de x, que quando eu substituo aqui, ó, o x1, por exemplo, x1 é uma raiz e x2 é outra raiz. Quando eu pego x1, substituo aqui e aqui, faz com que toda a minha equação se torne zero. Quando eu pego x2, substituo aqui e aqui, faz com que toda a minha equação se torne zero. São as raízes da equação do primeiro grau, perfeito? Show de bola, vamos lá. Então achamos A, B e C, primeiramente, olhando para a equação do primeiro grau. Vamos aplicar agora a fórmula de delta. Comecem sempre fazendo a fórmula de delta. A fórmula de delta, que é essa letra grega aqui, um triângulo, é igual a b² menos 4ac. Delta é igual a b² menos 4ac, onde b, a e c são os valores dos coeficientes que achamos na equação do segundo grau. É apenas uma substituição de valores. Vamos substituir o valor de b, de a e de c. Perfeito? Então vai ficar delta igual a b² menos 4ac, mas quem é b? B é menos 3, então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, porque é b², então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, que é justamente o b, menos 3. Então, b² menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a vezes c. Quem é a e c? A é 2, c é menos 5, então vai ficar b², que é menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica 2, mais 2 é 2, mas o 2 é o a, né? Então, 4 multiplica a, multiplica 2, né? Tá aqui embaixo. Só substituir, é a mesma coisa, só substituir, perfeito? Então, 4 que multiplica A que multiplica C, mas o A é 2 e o C é menos 5. Então vai ficar 4 que multiplica 2 que multiplica menos 5. Só substituir, perfeito? A gente olha aqui, ó, tá aqui. Só pegamos esses valores e substituímos aqui, certo? Justamente no lugar que eles estão. Então vamos continuar. Menos 3 ao quadrado dá 9, né? Qualquer número ao quadrado, qualquer número negativo ao quadrado é positivo. Então, menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então, menos 3 ao quadrado dá 9, que equivale ao b², certo? Menos. Eu aconselho a vocês a sempre abrir aqui, ó, um parênteses. Opa! Abrir um parênteses aqui, ó, antes do sinal de negativo. O sinal de negativo é da fórmula, tá? Ele já vem na fórmula. Tem que gravar essa fórmula aqui. Eu aconselho a vocês a abrir um parêntese aqui antes do sinal de negativo, fazer a expressão, a multiplicação, depois aplicar o sinal de negativo. Sempre mantém ele, certo? Não mexe nele. Abre um parêntese antes do sinal de, depois do sinal de negativo aqui. Faz essa multiplicação aqui, ó, tá vendo? Depois de fazer a multiplicação, a gente vai mexer nele. Nesse caso aqui, a multiplicação, ó, vai dar o quê? 4 vezes 2 vezes menos 5. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes menos 5 dá menos 40. Tá aqui, ó. Viram? Agora que a gente vai mexer nesse sinal de negativo daqui, ó, da fórmula, tá vendo? Bom, a gente achou que menos 3 ao quadrado é 9, a gente botou aqui. E a multiplicação de 4a vezes c
deu o quê? 4 vezes 2 vezes menos 5, onde A é 2 e C é menos 5. Então ficou menos 40, né? Que é 4 vezes 2 vezes menos 5, menos 40. Esse sinal de negativo da fórmula é como se fosse um menos 1. Ele vai multiplicar esse menos 40 aqui, tá vendo? Ele está multiplicando todo o menos 40. Tudo isso aqui, toda essa multiplicação. Por isso que eu falo para abrir um parênteses. Porque ele não é do menos 4 apenas. Esse sinal de negativo é de toda essa multiplicação aqui, ó. Tudo isso aqui. Por isso que eu falo para fazer a multiplicação primeiro, depois a gente aplica o sinal de negativo da fórmula. Então, se é menos 40 aqui, vai ficar mais 40. Por quê? O sinal de negativo da fórmula, ele multiplica toda essa multiplicação aqui. Então, se é menos 40, vai ficar negativo vezes menos 40. Menos com menos. Negativo, que é, é como se fosse um menos 1 aqui multiplicando, certo? Então, seria menos 1 vezes menos 40, que dá mais 40. Então, quando tem um sinal de negativo multiplicando uma expressão negativa, então negativo com negativo, negativo vezes negativo dá o quê? Positivo, na multiplicação. Então negativo vezes negativo, positivo. Então ficou 9 mais 40. 9 mais 40, o valor de delta é no 49. O valor de delta igual a zero? Não é. O valor de delta é menor do que zero? É um valor negativo? Não é. Então o valor de zero, o valor de delta é um valor positivo, 49. Ele vai ter o quê? Duas raízes reais e distintas. Então eu vou ter um x1 e um x2, que quando eu substituo na equação me dá zero. Esses x1 e x2 são reais, são valores reais e valores distintos, ou seja, x1 é diferente de x2, certo? Então agora eu vou aplicar tudo isso aqui, ó, esses três valores aqui e esse valor na fórmula de delta. Perdão, na fórmula de Bhaskara, né? A gente achou o delta agora. Agora vamos aplicar na fórmula de Bhaskara para achar as raízes. A fórmula de Bhaskara, ela é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu vou explicar isso mais ou menos, certo? Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a e vamos substituir nos valores, né? Onde tem menos b, eu substituo o b. Então vai ficar menos o b. Mas quem é o b nessa questão aqui? Ó? Não é menos 3? Não está aqui? Menos 3? Então esse menos vai multiplicar todo o valor do b. Ó. Esse negativo vai multiplicar todo o valor do b. O valor do b é menos 3. Então vai ficar menos 3. É a mesma situação aqui ó, do delta, né? Que deu menos 40. Então é menos 3. Esse menos tá aqui da frente do b multiplica todo o b. O b é menos 3, então vai ficar menos 3. Tá aqui. Perfeito? Mais ou menos, a gente mantém esse sinal de mais ou menos ainda, certo? Raiz de delta. Raiz de delta não é 49? Delta não é 49? Então vai ficar raiz de delta, raiz de 49. A gente só substitui valores. Raiz de 49, tá aqui, ó. Sobre isso tudo aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta, dividido aqui, ó, por 2a. Mas quem é a não é 2, então é 2 vezes a, 2 vezes 2. Então é isso tudo aqui, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. 2a vai ficar 2 vezes 2, porque a é 2, então vai dar 4, né? Então, eu faço isso aqui, primeiro. Menos 3 vai dar o quê? Mais 3. Mesma situação do delta aqui, ó, que ficou menos 40, ficou mais 40, né? Então vai dar mais 3. Negativo vezes negativo igual a positivo. Mais 3. Então menos 3 dá positivo, dá mais 3. Tá aqui. Raiz de 49 é 7. Então ficou 3 mais ou menos raiz de 7 sobre o 4, que é 2 vezes a, onde a é 2. Então ficou 2 vezes 2, que dá 4. Então eu só fiz as operações. Multipliquei negativo com negativo, que ficou positivo, mais 3. Fiz a raiz de 49, que é o valor de delta aqui que eu substituí. E deu 7. Raiz de 49 é igual a 7. Perfeito? Só substituir, só fiz valores, não fiz mais nada. Substituí os valores aqui, ó, que são esses valores aqui, e o valor de delta que eu achei, aplicando na fórmula de delta, né, que é substituir também valores. E achei isso aqui, ó. Certo? Esse valor aqui, quando eu chego nessa expressão aqui, quando eu não consigo fazer mais nada, tá vendo esse mais ou menos aqui? Bom, lembra que eu falei que a equação do segundo grau tem duas raízes? Eu vou ter uma fórmula de Bhaskara para uma raiz, que é o x1, e a outra fórmula de Bhaskara para x2. A forma delas vão ser iguais. A única coisa que muda para x1 e para x2, para encontrar x1 e x2, é o sinal. Esse mais ou menos equivale, que é a mesma coisa que falar que tem duas fórmulas que vai receber esse valor aqui. Onde uma fórmula vai receber o mais e a outra fórmula vai receber o menos. É o negativo, certo? Então vai ficar mais e menos. Então o x1, que é a primeira raiz, o primeiro valor que eu substituo aqui, que dê zero, vai receber o mais da fórmula, certo? O x2 vai receber o menos, o negativo aqui, ó,
dessa fórmula, certo? Então é a mesma fórmula onde eu expando ela. Eu derivo ela em duas fórmulas, onde uma fórmula recebe sinal de positivo e a outra fórmula recebe sinal de negativo, certo? Vamos fazer então a primeira fórmula, que é o x1, que é a primeira raiz que vai substituir aqui e vai fazer a minha equação se tornar zero. Então vai ficar x1 igual a 3 mais 7 sobre 4, tá vendo? Que ficou com o sinal de positivo, então vai ficar 3 mais 7 sobre 4, lembrando que 3 foi um valor que eu achei aqui, depois de substituir o b, multiplicar negativo com negativo, lembrando que b é menos 3. O 7 é o 40, raiz de 49 que eu achei aqui, lembrando que 49 é o valor do delta, certo? Raiz de 49 é 7. E agora expandir essa equação aqui, ó, essa fórmula aqui, para duas, onde uma recebe sinal de positivo, né, em cima, e a outra recebe sinal de negativo em cima, certo? Uma coisa que muda. Então ficou x1 igual a 3 mais 7 sobre 4, tá vendo? Onde 3 mais 7 é 11. Então, sobre 4 vai ficar x1 igual a 11 sobre 4. Então, é o valor da primeira raiz. x1. O que isso significa? Que quando eu pego 11 sobre 4, que é o x1, substituo na equação, vai fazer com que a minha equação se torne zero. Perfeito? E x2. Pego o x2 e passo para cá. x2 quem é? 3 menos 7 sobre 4. Mas quem é 3 menos 7? Não é menos 4? Então ficou menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Então x2 igual a menos 1. Então o que isso quer dizer também? Que o valor de menos 1 do x2, quando eu substituo onde tem x na equação, faz com que toda a minha equação se torne zero, se iguale ao lado direito. Então o valor de x1 e de x2, quando eu substituo na equação, primeiro x1, né, nesses 2x aqui, depois o x2, nesses 2x aqui, faço a minha operação que está pedindo aqui, ó, vai fazer com que a minha equação se torne zero. Esses dois valores aqui. São os dois valores da equação, são as duas raízes da equação com que faça a minha equação se tornar zero. Então, a solução, o conjunto de solução da minha equação de segundo grau são as raízes. Quem é? Menos 1 e 11 sobre 4. Lembrando, o que eu fiz? Eu achei primeiro o valor de A, B e C, soube reconhecer aqui, lembrando que A é quem multiplica o x quadrado, o B é quem multiplica o x, e o C é todo valor independente, certo? Nesse caso que é o menos 5. Apliquei esses três valores aqui, de A, B e C, que eu achei, na fórmula de delta, que é essa fórmula aqui, B quadrado é menos 4AC, só substituir valores. Substituir o valor de A, de B e de C, fiz as operações que pediam, achei esse valor aqui, ó, 49. Peguei o valor de 49, que é o delta, peguei o valor de A, B e C e substituí na fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ele depende de A, de B e de C, certo? Por que a gente acha o delta? O delta, ele precisa ser achado na fórmula de Bhaskara, certo? Então por isso que a gente acha o delta primeiro. Não tem como achar o Bhaskara primeiro e depois o delta. Pode até fazer isso ao mesmo tempo, só que eu não aconselho, vai ficar muito confuso, né? Então faça o delta primeiro, achando o valor de delta, substitua na fórmula de Bhaskara. Então a fórmula de Bhaskara depende de B, vou botar de outra, depende de B, de delta e de A, certo? Então eu preciso de B para substituir na fórmula de Bhaskara, de delta, tá aqui, ó, que é outra fórmula que eu preciso fazer anteriormente, e do A, onde A, B e C são valores dos coeficientes, e delta é o valor dessa formulinha aqui, ó, que também precisa dos coeficientes para achar. Perfeito? Então é isso. Primeiro passo, achar A, B e C. Segundo passo, aplicar a fórmula de delta, que substitui os valores de A, B e C, para achar esse valor aqui. Terceiro passo, Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde ele necessita do valor de A e de B e do delta. Perfeito? Então pego só os valores que eu já tenho, valores conhecidos, A, B e delta, substituo na fórmula, faço as operações que estão pedindo, chego aqui. Quando eu chego aqui, quando eu não consigo fazer mais nada, eu expando a minha fórmula de Bhaskara, né? Expandindo a minha fórmula de Bhaskara, eu acho uma fórmula e a outra fórmula, para o x1 e para o x2. Onde o x1 vai receber o mais, do mais ou menos aqui, e o x2 vai receber o menos, desse mais ou menos também. Perfeito? É a mesma fórmula, só que eu expando ela e faço com que uma fórmula receba um sinal, que está aqui, e a outra fórmula receba outro sinal, que está aqui. Vou achar um valor de x1 e um valor de x2, onde esses x1 e x2 são as raízes da equação, que são os valores que, quando eu substitua onde tem x na equação, faz com que a minha equação se torne zero. Perfeito? Então, passo a passo. 1, 2, 3. Depois eu pego e substituo aqui, vai dar zero. Perfeito? Show de bola. Vamos testar uma aqui, ó, menos 1. Menos 1, quando eu substituo aqui onde tem x, vai me dar zero. Por quê? Vamos lá. Vamos substituir os menos 1 aqui primeiro. Vai ficar 2 que multiplica x quadrado, mas quem é x é menos 1. Então é 2 que multiplica menos 1 ao quadrado.
Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Então é 2 que multiplica 1. Quem é 2 que multiplica 1? É 2. Então tá aqui, ó. 2 menos 3x. Mas quem é x, né? Menos 1. Então vai ficar 3 que multiplica menos 1. 3 que multiplica menos 1 é menos 3. Então vai ficar menos 3, que é a mesma situação aqui, ó. Menos 3 é 3, é positivo. Então vai ficar 2 mais 3, que é 5. 5, que deu aqui, ó, na substituição do menos 1. Menos 5 dá 0. Então, isso aqui é uma raiz. É o valor que, quando substituo na equação, faço as operações que pede e faz com que toda a minha equação se torne 0. E aqui é a mesma situação do 11 sobre 4. Se eu pego o 11 sobre 4 e substituo aqui, dá 0 também. Perfeito? Vamos continuar. Determine quais os valores de k para que a equação 2x² mais 4x mais 5k é igual a 0. Tenha raízes reais e distintas. Lembrando que raízes reais e distintas vai depender do delta. Então as propriedades das raízes dependem do delta. Se o delta for maior do que 0, ele vai ter raízes reais e distintas, raízes reais e diferentes. Se delta é igual a 0, as raízes vão ser reais e iguais, as duas. E delta menor do que 0, não existe raízes reais, certo? Delta menor do que 0, não existe valor para a equação, não existe raízes reais. Perfeito? Então, se delta for negativo, o valor do delta, né, da equação da fórmula do delta, for negativo, depois que eu substituir A, B e C, eu paro a minha equação, paro a minha questão. Não existe valores reais, porque o delta precisa ser aplicado, né, o valor dele, dentro do Bhaskara, mas ele entra dentro de uma raiz aqui, ó, raiz quadrada, tá vendo? Na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara tem uma raiz quadrada de delta, e delta então não pode ser negativo, porque ele vai entrar dentro de uma raiz quadrada, e não existe raiz quadrada de número negativo. Perfeito? Então aqui ele quer achar o valor de k, ele quer achar o valor de k com que faça com que a minha equação se torne, as raízes da minha equação se tornem reais e distintas. Bom, para ser raízes reais e distintas, delta tem que ser maior do que 0, tá aqui, tá vendo? Então o que a gente faz primeiro? Acha sempre A, B e C. A é 2, né? É o valor que multiplica o x², é 2. O B é 4, é o valor que multiplica o x, tá vendo? Tá aqui. E o C é o 5k, é todo valor independente, não é só 5 não, é 5k, tá bom? É todo valor que não tem a x, é 5k, então tá aqui. Então tá escrito aqui, ó, para ter raízes distintas, delta maior do que 0. Então tem que achar a fórmula de delta. Quem é delta? É b² menos 4ac. Lembrando que A, B e C são os valores dos coeficientes que achamos aqui. Vamos só pegar esses valores que achamos e substituir aonde pede aqui, ó, na fórmula de delta, nas suas respectivas posições. Tá vendo? Vamos lá, b². Quem é b²? O b não é 4? Então eu levo 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C, tá aqui. Quem é A? É 2. E C? 5k. Então vai ficar menos 4 que multiplica 2 vezes 5k. A e C. Certo? 4 ao quadrado dá 16. Tá aqui. Eu primeiro faço essa multiplicação toda para depois mexer com esse sinal da frente, certo? Essa multiplicação toda vai dar o quê? 4 vezes A vezes C, onde A é 2 e C é 5k, então vai ficar 4 vezes 2 vezes 5k. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5k dá 40k, né? Que é 8 vezes 5, 40 vezes k, 40k. Então ficou 16 menos 40k, tá aqui embaixo. Onde esse menos vai multiplicar com 40k, o 40k é positivo, tem um valor de mais, né? Um sinal positivo na frente dele. Então, negativo com positivo, negativo vezes o positivo dá negativo na multiplicação. Então, ficou 16 menos 40k, certo? Lembrando que o delta tem que ser maior do que 0. Eu tenho que achar o valor de k com que faça o meu delta ser maior do que 0. Então, eu faço assim, 16 menos 40k tem que ser maior do que 0, que isso aqui é o valor de delta. Então, delta tem que ser maior que 0, então isso tudo aqui tem que ser maior que 0 também. 16 menos 40k maior do que 0. Eu quero deixar o k em evidência, eu quero achar o valor de k, tá vendo? Como eu deixo o k em evidência? Tudo que tem k eu passo para um lado e tudo que não tem k eu passo para o outro. Então, fala que o k vai para esse lado aqui, ó, lado direito. Tá? Posso manter ele também no lado esquerdo, mas não vai ficar negativo, então vai ficar algo meio chatinho de fazer. Então, eu aconselho vocês de passar para o lado direito. Então, aqui, ó, foi isso que eu fiz. Então, ficou 16 menos 40k maior do que 0, 16 maior do que 40k, certo? Onde o k aqui dá negativo, passa para o outro lado como positivo. Lembrando que ele inverte sua operação. Você está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, ficou 16 maior do que 40k. Bom, fica meio chato também eu manter o 40k no lado direito, não fica? Eu não fiz todas as minhas equações, expressões no lado esquerdo. Eu falei que o x, lembra? Ficava no lado esquerdo, tudo que não era x ficava no lado direito.
Nesse caso está ao contrário, né? Tem problema? Não tem problema, mas vai ficar algo meio difícil de fazer, difícil de entender. Então eu mando cá pro lado esquerdo. Só que como eu faço isso? Eu não vou mandar ele para cá, não vou mandar o 16 para cá, eu só vou inverter a minha equação. Eu vou rodar a minha equação. Tenta ter essa ideia, certo? Imagina que eu peguei esse lado e rodei assim, ó, rodei. Quando eu rodo ele, né, eu espelho ele, vamos dizer assim, eu espelho ele, botei ele na frente do espelho, vai ficar dessa forma aqui, ó. A forma de baixo. Essa forma aqui, ó. Certo? O que que muda aqui? O sinal, em vez de ser maior, vai ficar sinal de menor, porque eu inverti ele, certo? Eu peguei esse lado aqui e inverti, ó, espelhei ele, como se pegasse, rodasse ele, certo? Então o carro foi para um lado, o 16 foi para o outro e o sinal também inverteu, certo? Vocês conseguem ter essa visão de inverter a questão? Rodar isso aqui? Perfeito? Show de bola. Então ficou 40K menor do que 16. Aqui, ó, o K ele é menor, né? Maior não, tá? É o mesmo sinal daqui, certo? Porque eu estava errado. Então, 40K é menor do que 16. Eu quero deixar o K em evidência e tudo que não tem K eu passo para o outro lado. O que não tem K aqui? É o 40, né? Eu quero deixar o K sozinho, eu passo 40 para o outro lado dividindo 16, porque ele está multiplicando K. Então, ele passa para o outro lado fazendo essa operação inversa, que é a divisão. Né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele passa para o outro lado dividindo 16. Então, vai ficar K menor do que 16. Está aqui. Aqui é menor, tá? Não é esse sinal aqui. Esse sinal aqui é de maior. O certo é o de menor que está aqui embaixo. Perdão, aqui em cima. Então, K menor do que 16 sobre 40. 16 sobre 40 é quem? Eu posso dividir por, por 8, né? Dividindo por 8 fica 16 por 8, 2. 40 por 8, 5. Divido por 8 em cima e embaixo. E né, simplifico minha fração. Então vai ficar K menor do que 2 dividido para 5. O que isso quer dizer? Opa, aqui é 5, tá? O que isso quer dizer? Que para minha equação ter duas raízes reais distintas, meu delta tem que ser maior do que zero. Para o delta ser maior do que zero, o k tem que ser menor do que 2,5. Então, todo valor de k que seja menor do que 2,5 faz com que meu delta seja maior do que zero. E não inclui o valor de 2,5, certo? Não posso substituir 2,5 aqui. E só incluiria o valor de 2,5 se k fosse menor e igual a 2,5. Nesse caso não é, né? Nesse caso o K é menor do que 2,5, não é igual, certo? Então para o valor de K ser igual a 2,5, né? Perdão, para o valor de K ser menor do que 2,5 para que meu delta seja maior do que zero e me dê duas raízes reais e distintas. É justamente o que ele pede, valor de K com que faça meu delta ser maior do que zero para ter duas raízes reais e distintas, beleza? Então o que eu precisei para fazer essa questão aqui? Primeiramente, sempre achar valor de A, B e C. Bom, então eu peguei o valor de A, B e C, que a equação me deu, que é essa aqui, né? Então, soube diferenciar quem é A, quem é B e quem é C, perfeito? Como A é quem multiplica o x quadrado, o B é quem multiplica o x, e o C é o valor independente, o valor que não tem x, certo? Então, achei A, B e C. Com isso, eu interpretei a questão, né? O que a questão pedia. É bom a gente entender isso, é bom a gente não sair fazendo, né? A gente interpreta a questão que é valor de K. Ela não pediu valor de X, não pediu valor de raiz, nem nada. Pediu valor de K. E esse K vai estar relacionado a quem? O valor de K para que a equação tenha raízes reais distintas. Para as raízes serem reais e distintas, isso depende de quem? Do delta, como te viu anteriormente, né? Então ele quer saber apenas o valor do delta, perfeito? Qual é o valor do delta para que essas raízes sejam reais e distintas? Maior do que zero. Então ele quer o valor de K com que faça, né, que o delta seja maior do que zero e as raízes sejam reais e distintas, né? Ou seja, no delta, na equação do delta, ele depende também do C, tá vendo? Eu tenho B, tenho 4, tenho um A, o C eu também tenho, né? Mas eu quero descobrir o valor do K, né? E com isso, eu posso achar o valor do K, substituindo simplesmente na fórmula do delta, que é justamente o que ele está pedindo. Então eu não preciso aplicar em fórmula de Bhaskara, eu não preciso achar as próprias raízes, certo? Apenas achar o valor de K aplicando na fórmula de delta, porque eu sei que esse valor aqui, a B quadrado menos 4AC, que é o delta propriamente dito, ele tem que ser maior do que zero. Perfeito? Com isso, eu vou ter uma incógnita, que é o K, né? Porque o B eu conheço, 4 eu conheço, o A eu conheço, e o C é 5K. Então, a única incógnita que eu vou ter é o K. Então, vai ser uma inequação, certo?
onde todos os valores, né, o resultado de uma equação não é a igualdade, pelo contrário. O que eu achei aqui, ó, nesse caso aqui é negativo, perdão, é menor, né? Então, o que eu achei aqui, K é menor do que 2,5, que quer dizer? Quer dizer que K é igual a 2,5? Não. Quer dizer que para todo valor de K menor que 2,5, quando eu substituo aqui, o meu delta fica positivo, fica menor do que zero. Isso não inclui o valor de K igual a 2,5 e nem o valor de K maior do que 2,5. Apenas valores de K, todos os valores de K menores que 2,5. Perfeito? Bom, a gente vai ter a soma e a multiplicação de raízes, né? A gente vai ter duas raízes na equação do segundo grau, x1 e x2, onde a soma delas, quando a gente acha elas, né, é justamente, né, numericamente igual à divisão entre o menos b sobre a, onde b e a são os coeficientes que a gente tem dados pela equação, tá? Então, o valor da soma é numericamente igual a menos b sobre a, certo? E o produto, que é a multiplicação, né? Aqui é multiplicação, tá? Depois não é mais não. A multiplicação entre x1 e x2 dá justamente o valor de c dividido pelo a, onde c e a também são coeficientes, né, da equação. Perfeito? Apenas isso. A gente tem que gravar isso. X1 mais x2 é igual a menos b sobre a. X1 vezes x2 é numericamente igual à divisão do valor de C sobre o valor de A. Perfeito? Apenas isso. Bom, galera, espero que essa aula tenha sido super produtiva, que vocês possam ter adquirido o máximo de conhecimento possível, que possam aplicar em outros exercícios, em outros concursos, vestibulares, perfeito? E continue assistindo a gente pelas nossas redes sociais e pelo YouTube.